Bom dia, hoje, domingo, 7 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Atenção, estamos localizados em novo endereço. Estamos agora na rua Antônio Menino, no bairro Divinópolis, número 203, ali pertinho do convento, aqui em Caruaru. Rua Antônio Menino, número 203. Você é o nosso convidado. As nossas palestras públicas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Está no ar mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. E hoje recebemos o nosso amigo Soares, que vai falar acerca de um grande nome do Espiritismo, Bezerra de Menezes. Quem foi Bezerra de Menezes? Bom dia, Soares, agora é com você. Novamente estamos aqui atendendo um pedido do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delany, aqui em nossa cidade em Caruaru, para um podcast a respeito de Bezerra de Menezes, esse grande líder do movimento espírita no Brasil e no mundo. Lembramos que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que encarnou entre nós entre agosto de 1831 e abril de 1900, considerado o Kardec brasileiro pelo papel relevante exercido por ele no movimento espírita, naquela fase inicial, onde foi fundamental a sua participação. Também é conhecido pela alcunha de um médico dos pobres, pelo desempenho na medicina de forma caritativa e de amparo àqueles mais necessitados. Bezerra de Menezes, como usualmente é conhecido, tem milhares de instituições espíritas em todo o Brasil com seu nome. Dizemos assim milhares porque são muitas instituições. Aqui em Caruaru nós temos a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mas em inúmeras as cidades onde a presença desse nome, estabelecido nas casas espíritas, pelo papel não só desempenhado por ele durante a sua encarnação, mas também o importante papel que ele continua a desenvolver no plano espiritual. Vamos assim fazer algumas pinceladas sobre a vida de Bezerra de Menezes e o seu papel no movimento espírita. Ele veio a conhecer a doutrina espírita em 1875, através da leitura do Livro dos Espíritos, que foi a ele presenteado por um médico chamado Dr. Joaquim Carlos Travassos. Bezerra de Menezes conta nas suas biografias que, ao ler por primeira vez o Livro dos Espíritos, ele ia percebendo em cada página como se fosse a recordação de um livro já lido. Todas as informações e ideias ali trabalhadas pelo codificador lhe pareciam familiares. Ele já era aquilo que poderíamos chamar de um espírita nato. Alguém que já trazia do plano espiritual os subsídios bem trabalhados sobre a realidade da vida além túmulo que tanto estudamos através da doutrina espírita. Ao ponto de que numa obra trazida a nós por Francisco Cândido Xavier,
o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é narrado para nós através de Humberto de Campos a seguinte declaração sobre Bezerra de Menezes: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Percebemos então todo o planejamento já delineado no plano espiritual antes da sua encarnação entre nós, para um importante papel que ele viria a desempenhar no movimento espírita. Bezerra de Menezes, ele teve diversas atribuições durante a sua encarnação. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista e político. Desempenhou o papel de vereador no Rio de Janeiro entre 1861 a 1868. Foram 2 mandatos. Depois, afastando-se da política e ingressando nas atividades espíritas, ele foi também presidente da Federação Espírita Brasileira durante 2 mandatos, entre 1889 e 1891 e de 1895 a 1900. Nessa época, tornou-se o instrumento para a união dos espíritas que, na época, o movimento no Brasil já apresentava divisões e conflitos. E sob o lema de Deus, Cristo e caridade, Bezerra de Menezes estabeleceu entre os espíritas o propósito maior de união, de unificação do movimento, o qual ele continuou dando prosseguimento nesses objetivos ao retornar ao plano espiritual no ano de 1900. Ele deixou também entre nós algumas obras espíritas, ainda hoje publicadas. A mais conhecida pela Federação Espírita Brasileira é a obra Loucura sob Novo Prisma, mas também a obra Evangelho do Futuro, História de um Sonho, Lázaro, o Leproso, Os Mortos que Vivem, Pérola Negra, dentre outras obras. E através da mediunidade, principalmente de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de outros médiuns importantes no movimento espírita, ele tem mandado não só mensagens, mas evidenciado toda a atividade constante de trabalho no plano espiritual, visando assistência, o amparo, tratamentos, sobretudo, associados a processos obsessivos e que são mostrados nas obras desses médiuns citados. Nós iremos encontrar logo, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, trazido a nós pelo Espírito André Luiz, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aonde é mostrado
junto a outros espíritos benfeitores, o trabalho ativo desse espírito na ajuda e no socorro, não só a espíritos desencarnados, mas também a espíritos encarnados. Há uma importante informação também colocada sobre Bezerra de Menezes no livro Ação e Reação, também do espírito André Luiz, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde nos é dito o seguinte: os inúmeros centros espíritas abertos em todo o Brasil, sob o nome de Bezerra de Menezes, recebem o seu apoio, o seu amparo, não só através da própria presença de Bezerra, mas, sobretudo, de inúmeros espíritos que trabalham em equipes junto a Bezerra de Menezes e que vêm representá-lo nessas inúmeras instituições espíritas. Por isso, muitas vezes, comunicações desse espírito que se dão de forma simultânea em diversas instituições espíritas representam comunicações autênticas, assinadas pelo Bezerra de Menezes, mas que chegam a nós por intermédio de espíritos que atuam em seu nome, possibilitando um amparo amplo de assistência a todas essas instituições. Há também, através do médium Divaldo Pereira Franco, inúmeras obras da participação ativa desse espírito. Lembramos aqui, por exemplo, o livro Nas Fronteiras da Loucura, que trata do Carnaval do Rio de Janeiro em um dos anos em que a espiritualidade no movimento ativo vinha socorrer e ajudar graves processos obsessivos, dentre outros, ocasionados por essa festa no Rio de Janeiro, aonde a participação ativa de Bezerra de Menezes dá-se desde o início da obra, quando uma mãe, face à internação para tratamento psiquiátrico de sua filha, roga a ajuda desse espírito, que logo se faz presente, iniciando-se todo um tratamento de ordem desobsessiva. Então, em inúmeras obras, a atuação desse espírito deixa bem claro esse trabalho de parceria que há entre o mundo espiritual e o mundo físico, e aonde a missão de Bezerra de Menezes, junto, sobretudo, ao movimento espírita, prossegue no plano espiritual. Lemos, dentre outros livros, com mensagens muito importantes do Bezerra de Menezes, o livro O Espírito da Verdade, Relicário de Luz, Instruções Psicofônicas, Cartas do Coração, Antologia Mediúnica do Natal. Todas essas obras vieram através do médium Francisco Cândido Xavier. Busquemos, então, conhecer um pouco mais a importante obra e o trabalho desse espírito. Deixamos aqui nessa mensagem o incentivo à busca de leitura dessas obras por todos nós, que, de certa forma, sentimos-nos chamados ao trabalho de divulgação, de estudo e, sobretudo, de vivência da doutrina espírita. Agradecemos a Soares por mais essa participação no nosso podcast no Espiritismo Presente. Lembrando a todos que estamos em novo endereço, Rua Antônio Menino, número 203, ali próximo ao convento da nossa cidade.
Na próxima quarta-feira teremos palestra pública com Valderi Ventura, dando continuidade ao Evangelho de Marcos por Emmanuel, capítulo 4, versículo 33. Lembramos também que todos os domingos às 18 horas temos o Evangelho no Lar. Você pode acompanhar através do link que disponibilizamos nas nossas redes. Participe conosco. YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPÍRITA. Lembramos que temporariamente o nosso Instagram está em manutenção. Voltará em breve, o mais rápido possível. Já solicitamos à empresa responsável. Voltaremos no próximo domingo com mais uma edição do Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delane. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Até a próxima semana.